Fala galera, tudo bem? Bom, nessa aula eu vou falar um pouco da Shader Tree. É aqui na Shader Tree que nós configuramos e aplicamos os materiais, ah, configuramos as opções de render, environment, entre outras coisas. Enfim, tudo relacionado à renderização. Bom, eu tenho essa ceninha simples, criada com algumas primitivas do Moodle, só para nós fazermos alguns testes. Clicando duas vezes em qualquer item aqui da nossa render tree, aliás, da nossa shader tree, nós vamos abrir essa janela de preview, que seria um preview de como vai ficar a nossa renderização final. Bom, antes de mais nada, aqui a nossa shader tree ela é bem parecida com a item list. Nós podemos desabilitar ou habilitar a visualização dos elementos dela, acrescentar novos elementos, seja um material, um grupo, texturas, shaders, enfim, e também fazer a filtragem. Assim como a item list nós podemos filtrar para que apareça só um tipo de item, fica mais fácil só encontrar esse item na lista. A Shader Tree também possibilita isso. Eu posso filtrar somente para que ela mostre apenas os materiais, apenas as texturas e assim por diante. E nós também temos essa busca aqui do lado, onde nós podemos colocar o nome do que está sendo buscado para ele já filtrar aquele elemento. Ok? Bom, quando nós iniciamos um novo projeto, uma nova cena, a Shader Tree ela já vem com aliás, a cena do Moodle ele já te dá como eu já havia falado em outra aula, uma mesh vazia, uma câmera, uma luz, que a câmera e a luz também aparecem tanto na item list como aqui na Shader Tree. Você tem um environment, um base material, que é um material que está aplicado em todos os objetos da cena. Como eu não especifiquei nenhum material para nenhum objeto, a renderização está sendo feita com esse material base. Um base shader e dois outputs, que é o final color e o alpha. Esses outputs eles são o que será renderizado, o que será salvo na imagem final. O alpha seria o canal alpha, o final color seria a imagem final, a imagem RGB. Existem outros outputs à parte, como ZDept, Occlusion, mas nós vamos falar sobre isso numa aula específica. Mas de início o Moodle já dá esses elementos nas nossas Shader Tree. Como eu já disse, como eu não setei nenhum material específico para os meus objetos, o que está governando a cena, ou seja, o que está aplicado a todos os objetos, é o base material. Eu posso editar as configurações dele, ele está a cor difusa branco, mas se eu mudar a coloração dele, eu vou mudar na cena toda. É o material que está como override, como na cena, governando a cena inteira. Deixa eu voltar ele para a cor branca. Para eu aplicar materiais individuais para os nossos elementos da nossa cena, deixa eu diminuir um pouco aqui. Nós podemos fazer uma seleção do que nós queremos aplicar o material. Pode ser um grupo de polígonos, ou um elemento inteiro, ou um item todo. Com esses polígonos selecionados, por exemplo, aqui eu quero aplicar um material para a minha esfera. Eu tenho todos os polígonos da minha esfera selecionada. Com a tecla M do teclado vai aparecer essa opção, Polygon Set Material, ou seja, eu vou setar um material para esse grupo de polígonos. Nós definimos um nome, eu vou colocar esfera mesmo, para eu saber que se refere ao material que está na esfera. Nós já podemos configurar a cor desse material e o nível de diffuse e especular dele. Eu vou tirar o especular por enquanto. E ok. Bom, a nossa esfera agora ficou verde. Okay? Esse material
está na nossa esfera. Eu vou colocar outros materiais aqui para nossa toroide. Deixar ele azul. E um material para o nosso plane. Com o nosso plane laranja. E também o nosso cubo. Bom, aqui na Shader Tree eu tenho agora o que foi setado de material para cada seleção que eu fiz. Esse cubo aqui, por exemplo, eu não, digamos que eu queira que uma das faces dele tenha um outro material. Eu posso selecionar só, por exemplo, só a face de cima. E eu quero que ele tenha um material só para aquela face. Cubo cima, por exemplo. Vou colocar, deixa eu ver aqui, cor amarelo. Bom, então qualquer, não só um elemento todo, mas qualquer seleção de polígono que nós fizermos, nós conseguimos setar um material para ele. Quando nós apertamos a tecla M, vou fazer mais uma vez aqui, digamos que, por exemplo, eu queira colocar o mesmo material amarelo aqui nessa face do lado, ou nessa aqui. Selecionando aquela face, apertando a tecla M, aqui eu tenho a lista das materiais que já foram criados. Então, eu posso somente selecionar o cubo cima, tanto esse polígono quanto esse, ou tanto essa face quanto essa, vai usar o mesmo material. Ele não vai criar mais um novo material aqui. Todos os dois estão com o mesmo material. Ok? Bom, a nossa Shader Tree aqui, ela funciona um pouco como as camadas ou layers, por exemplo, do Photoshop. O que está em cima sobrescreve o que está embaixo. Então, por exemplo, esse base matéria, com aquele material branco que já vem por default no modo, se eu jogar ele aqui para cima, ele vai voltar a ser aplicado em toda a cena. Assim como se eu jogar ele aqui no meio, o cubo que está lá para cima, não vai ser mais, vai ter o seu material próprio, mas os itens que estão abaixo dele não vai mais influenciar. Ele está sendo aplicado nos itens, todos os itens que estão abaixo dele. Se eu colocar ele aqui, o plane também agora não vai ter, não vai ter mais a cor branca desse material, vai ter a cor do material próprio dele, mas a toroide e a esfera não vão influenciar. O que vai influenciar é a base matéria, porque está acima. Bom, deixa eu voltar ele aqui para baixo. Então, no caso, mesmo que eu já tenha a cena pronta, mas eu queira fazer algum teste de iluminação, eu posso jogar uma base material lá para cima para fazer um material override, que quem trabalha com Max, V-Ray, costuma utilizar essa técnica. Basta jogar esse material, o base material lá para cima de novo, que a gente consegue fazer isso. Bom, se o material, a Shader Tree, o que está em cima manda, por que que os materiais um sobre o outro não acontece isso? Por exemplo, eu posso pegar a minha toroide, jogar em cima do meu plane, não vai mudar nada. Porque quando nós, com a seleção de materiais, teclamos a tecla M e escolhemos o nome do material, ou escolhemos um material já criado, ou criamos um novo material, ele cria um Polygon Set Material. Aqui no grupo, o nosso material é esse item aqui. Isso aqui seria um grupo ou um subgrupo. Ele tem configurado aqui qual é o material que ele foi setado. Por exemplo, o nosso cubo cima, esse grupo só está governando esse Polygon Set, que é o que nós nomeamos de cubo cima, que tem o mesmo nome que ele renomeia aqui.
A nossa toroide, por exemplo, só está governando o nosso polígono 7 toroide. Se eu, por exemplo, pegar esse cubo cima e colocar que ele vai governar tudo, então aquela cor branca vai estar em toda a cena porque ela está aqui em cima. O nome dele até que mudou, não está mais como cubo cima. Ele colocou um nome genérico agora, porque ele está configurado para mandar para ser aplicado em tudo. Claro, se eu descer ele, por exemplo, aqui para baixo, o cubo e a toroide não vai ter mais aquele material. Mas o plane, a esfera que está aqui para baixo, vai ter. Se eu jogar ele em cima, toda a cena vai ter. Para que ele volte a ficar só na onde estava, só nas faces do cubo, eu vou voltar aqui e colocar cubo cima. Então agora aquele material amarelo está só gerenciando o cubo cima. Esses dois cubos aqui, esse cubo e cubo cima, eu posso fazer um grupo com eles. Selecionando os dois, eu vou digitar Ctrl G e eu tenho aqui um grupo com dois subgrupos dentro dele. Eu vou renomear esse grupo para cubo, para eu saber que faz parte do meu cubo. Então agora eu posso desabilitar o grupo todo e eu desabilito o material desse grupo todo. Bom, mas esse grupo que eu criei para o cubo, ele está como AL aqui. Apenas os subgrupos dele que estão configurados. Por exemplo, o subgrupo cubo cima está configurado para ser apenas aplicado ao Polygon Tag grupo cubo cima. O cubo está apenas configurado para estar aplicado no Polygon Tag cubo. Então, se eu colocar qualquer material dentro desse grupo cubo, por exemplo, eu vou jogar a minha base material aqui em cima, dentro do grupo cubo, ele vai gerar a cena toda. Mas eu posso ativar essa opção Apply Subgroup, ou seja, tudo que tiver dentro do grupo cubo vai se refletir apenas nos subgrupos dentro dele. Então, agora o meu base material ele está aqui dentro do grupo cubo, está sendo aplicado só nos elementos dentro daquele grupo. Se eu tirar ele fora do grupo cubo aqui, eu coloco ele na cena toda, ou como eu já havia falado. Mas como eu estou com ele dentro do cubo, então agora eu tenho um material que está dando um override em todos os elementos dentro daquele grupo, todos os subgrupos dentro daquele grupo cubo. Isso porque eu apliquei aqui Apply Subgroup. Se eu desabilitar, aquele grupo cubo está governando tudo. Ok? Isso também vale para texturas. Deixa eu voltar o material aqui. Eu vou adicionar algumas texturas aqui que eu já havia carregado. Image Map, use Clip Browser. Vamos colocar, por exemplo, essa textura de tijolos. Como ela está aqui em cima, ela está sendo aplicada em todos os objetos. Os meus objetos não estão mapeados, mas eu não vou focar muito nisso agora. Só para mostrar o funcionamento aqui da Shader Tree. Se eu colocar ele somente no subgrupo cubo, ele vai estar em todo o elemento cubo. Se eu colocar somente no cubo cima, a textura vai estar só no cubo cima. E assim como as camadas do Photoshop, eu posso configurar o Blend Mode dessa minha textura e a opacidade dela. Eu vou subir essa textura novamente aqui e vou adicionar uma nova textura aqui. Image Map, use Confer, uma outra textura, essa aqui. Bom, do mesmo jeito que acontece com os materiais, o que está em cima vai mandar no que está embaixo. Então a textura de terra está em cima, então
a de tijolo não vai mandar nada, eu habilitando ou desabilitando ela. Se eu colocar a textura de tijolo para cima, vai mandar, a não ser que elas estejam em grupos, dentro do subgrupo. Por exemplo, se eu colocar a de terra aqui no plane e a de tijolo dentro do cubo. Aí a de tijolo está só no cubo e a de terra está só no plane. Bom, vou voltar aqui as duas texturas lá em cima. O Dirt e o meu Brick. E como eu havia falado, eu posso alterar o Blend Mode aqui, que funciona semelhante aos Blend Modes do Photoshop. Por exemplo, se eu colocar no Multiply, ele vai multiplicar a minha textura de Brick com a textura que eu tenho abaixo dela, o Dirt. Eu posso configurar a opacidade dela. Se, por exemplo, eu colocar 50% a opacidade do Brick, agora podemos ver que ele mesclou as duas texturas. Deixa eu colocar 50% também a Dirt. Olha só. Ó, como a opacidade da textura está apenas de 50%, se tiver 100%, ele vai pegar a cor totalmente da textura. Então, as cores que eu defini manualmente para os materiais aqui não vão aparecer. O que vai mandar agora é a minha textura. A gente vai ver isso com mais detalhe na próxima aula, quando nós estivermos vendo a criação de material. Mas a opacidade, se eu diminuir a opacidade, eu vou tirar a textura, deixar só o Dirt. O Blend, eu não só multiplico ele com as texturas, mas também, se eu colocar ele setar ele para o modo normal, ele substitui a cor de cada material. Se eu colocar em diferença, multiply, overlay, ele muda o modo de mesclagem dele com a cor do material ou com a textura que está abaixo dele. No caso aqui no multiply, a cor desse mapa de imagem está sendo multiplicada com a cor do material setado ao objeto. Eu posso configurar a opacidade dele. Quanto menor a opacidade, por exemplo, 0 de opacidade, ele não vai mandar mais nada daquela textura, só as cores do objeto mesmo. Tanto em qualquer modo de mesclagem aqui. Se colocar normal, mas como está 0 de opacidade, ele não vai ser aplicado. Se colocar 50 de opacidade, eu vejo a textura, mas ele ainda está meio que transparente a textura, com uma opacidade pela metade. A mesma coisa com os dois materiais. Esse Dirt está com 100% de opacidade, então tudo que está abaixo dele, referente à cor, não vai mais mandar. As cores do objeto, quem está gerenciando agora é ele, que ele está como diffuse color acima de todos os grupos. Porém, o Brick, mesmo ele estando acima, ele está só com 50% de opacidade. Então, eu vejo o Brick, a textura do Brick, mas ela está meio que transparente, ele está só com metade da opacidade dela. Então eu também vejo a textura Dirt. Se eu jogar o meu Brick para 100%, aí não, agora eu não vejo mais nada da textura Dirt, só vejo a textura do Brick. E referente aos Blend Mode, eu também posso, aqui ele está no modo normal, eu posso mudar os modos dele aqui, normal multiply, esses modos se semelham bastante com os Blend Modes do Photoshop, como eu já havia dito. Mas qual é o melhor modo para você setar a sua textura? Aí vai de efetuar testes, né? Normalmente nós deixamos no normal mesmo, que nós aplicamos a textura dentro do seu grupo específico. Bom, aqui nos grupos de materiais nós também temos esse Blend Mode. Por exemplo, a minha esfera,
né, que ela está na cor verde. Eu desabilitei agora as texturas. Ah, o grupo da esfera, ela está com 100% de opacidade. Eu posso também diminuir a opacidade desse material, 50%, 70%, ou aplicar um Blend Mode. Mudar o Blend Mode ali de normal para alguma outra opção, como Multiply, Divide, Screen. O nosso base matéria está branco, então eu vou colocar, por exemplo, amarelo. Bom, se eu desabilitar, eu vou fazer com a toroide. Deixa eu jogar a toroide aqui para baixo. Se eu desabilitar o material da toroide, que é o material azul, o que vai governar a toroide é o material, o base matéria, porque o material da toroide está desabilitado, certo? Se eu habilitar ele de novo, ele volta a ficar azul, que é a cor do material que eu dei para ele. Se eu ele está 100% de opacidade, por isso que ele está totalmente azul. Mas se eu diminuir a opacidade dele, ele vai ficar apenas com 50% da opacidade, ou seja, 50% vai ser o material azul da toroide que eu coloquei e os outros 50% vai ser o amarelo aqui do nosso base matéria, que eu havia setado para amarelo. Por isso que ele ficou com um pouco verde. Assim como eu posso mudar também os Blend Modes, colocar Multiply, vai multiplicar a minha cor azul da toroide com a minha cor amarela do meu base matéria, que está embaixo. Eu posso deixar em Multiply, mas ao invés de 50%, 100%. Eu multipliquei a cor azul da minha toroide com a cor amarela do meu base matéria. Ele ficou com essa tonalidade verde. Se eu ajustar aqui a opacidade, eu vou ajustar isso. E cada tipo de Blend Mode aqui vai dar um resultado diferente. Isso vai de teste mesmo. Dependendo do resultado que você quer, você pode setar. Geralmente nós deixamos no normal mesmo, com 100% de opacidade. No caso aqui das texturas é que a gente costuma trabalhar com essa Blend Mode para utilizar 2 ou mais texturas para dar um resultado final, não só com texturas, mas como junto com outros elementos de shader que o modo tem, ou texturas procedurais, gradientes e outras coisas. Bom, essa aula, pessoal, foi só para mostrar o funcionamento básico aqui da Shader Tree, como funciona a disposição dos itens, como que funciona o gerenciamento aqui dos nossos materiais e dos nossos elementos que compõem ela. Tá? A gente ainda não viu sobre como criar materiais, editar os materiais ainda, a gente vai ver nas próximas aulas. Ok? Então, por enquanto é só, até mais.